bom dia. Estamos, então, reiniciando mais uma manhã de estudos. Hoje vamos, então, para a segunda etapa do 13º capítulo do livro do Genesini sobre Shiva. E quem vai nos apresentar, então, sobre valvuloplastia da junção safeno-femoral é a doutora Nara Medeiros. Nara, com você a palavra. Olá, ótimo dia a todos. Então, vamos hoje falar da parte 2, continuar o capítulo 13, que tem como tema valvuloplastia externa. Então, eu vou falar hoje sobre o teste intraoperatório, a valvuloplastia com grampeador e também o resultado das duas técnicas, como eu estava explanando. Com relação ainda na valvuloplastia manual, o teste intraoperatório da função valvar, ele pode ser realizado por Doppler intraoperatório, a angioscopia e o strip test. Com relação ao Doppler, os autores eles utilizam uma sonda estéreo ou uma sonda não estéreo dentro de um dedozinho de luva com gel de 8 MHz. Então, é feita uma manobra de valsalva com um teste de compressão e descompressão e avalia-se a perviedade da valvuloplastia externa. A angioscopia não é utilizada com tanta frequência devido ao procedimento, ser um procedimento um pouco que requer um pouco mais de tempo, é um procedimento que não é tão simples como usar a sonda de Doppler. E foi realizado em apenas 21 casos. O angioscópio ele é introduzido por uma veia colateral e ele vai sendo guiado até a região inguinal, na junção safeno-femoral. É feita a lavagem e em seguida vai se introduzindo o angioscópio. A angioscopia ela é interessante porque ela pode confirmar de forma macroscópica se as válvulas elas estão saudáveis. Na aula anterior, quando falamos a primeira parte do capítulo, até a Bernardo perguntou se no Doppler a gente como ver essa questão se a válvula está saudável. Na verdade, com o Doppler a gente consegue ver a mobilidade da válvula. E isso é um critério para escolher para um tipo de valvuloplastia, que eu vou falar mais na frente, que é a valvuloplastia com grampeador. Mas aqui eles falam sobre a angioscopia ter essa vantagem de você ver a válvula, né, e poder até classificar se ela está saudável ou não. Como eu falei, é um teste que não dá para ser realizado sempre, porque apesar de ser bem tolerado pela anestesia local, ele vai demandar um pouco mais de tempo, vai demandar a lavagem, enfim. Essa foto aqui, ela mostra justamente na foto T3A a válvula saudável e mostra que ela não tem perfuração, não tem fissuras, não tem atrofias. E na figura 33B seria a visão pós-valvuloplastia. O strip test, na verdade, ele é um teste, pelo que eu entendi, de compressão manual, mas você tem que utilizar alguma espécie de pinça. Então, assim, não é interessante realizá-lo com frequência porque pode proporcionar lesão da junção safeno-femoral. Mas, na verdade, eu não entendi muito sobre esse teste, eu entendi que era essa compressão e depois, se os colegas quiserem me ajudar nesse sentido, porque talvez pode ter sido um pouco de tradução, mas pelo que eu entendi, é uma espécie de pinça que eles utilizam. E vamos passar agora para a valvuloplastia com grampeador. Então, em 88, Jesus e Lane, eles escreveram uma técnica com grampeamento que era realizada em sistema venoso profundo. E depois viraria o Venocaf, que é o dispositivo que é utilizado para grampear a junção safeno-femoral. Vamos dizer, esse precursor do Venocaf, ele consistia numa cobertura de Dacron reforçada com silicone, que ela é colocada na junção. E o Venocaf, que é o dispositivo que é utilizado aqui nas válvulas plastias extraluminais pelo autor,
ele tem um medidor que vai permitir que você regule quanto vai apertar a prótese ao redor da junção safeno-femoral. E mostra também o diâmetro que se encontra a esse apertamento. Essa figura é para mostrar o grampeador, e aqui o A ele mostra onde está o medidor, e o B é o botão para liberar a prótese. Aqui à direita seria o Venocuff, uma foto do Venocuff. E quando o diâmetro que demonstra lá naquele medidor, ele é igual ao diâmetro que foi agora quando o diâmetro que aparece lá no medidor ele está igual ao diâmetro da veia antes da junção femoral, da porção não dilatada, da porção reta, é a hora da liberação. Depois que se faz a liberação, o material que tiver em excesso, ele vai ser aparado. E, ao mesmo tempo, na hora que ele dispara de forma simultânea a prótese e o grampo, pelo que eu entendi. E essa prótese, na verdade, ela é de PTFE, não usa mais o Dacron, como era utilizado lá nos precursores do Venocuff. Depois da liberação dessa prótese ao redor da junção safeno-femoral, é feito um teste de compressão com o Doppler intraoperatório. Eles usam muito mais o Doppler intraoperatório do que a angioscopia, como eu tinha falado. E apesar de na prática, assim, existe uma vantagem, né, sobre o teste com a angioscopia em cima do Doppler. Ele não é um teste tão fácil de realizar, pela dificuldade de migrar o angioscópio, eu acredito, pelo aumento do tempo, enfim. Uma outra coisa, o teste com o Doppler também não é um teste tão fácil. Ele já não é um teste tão fácil de ser realizado na valvoplastia com grampeador, porque depois de você liberar a prótese, aquela imagem, a imagem da prótese no Doppler acaba acaba cobrindo a janela, né? Então você não consegue ver exatamente o local de sutura por conta da prótese mesmo, que acaba impedindo a imagem do Doppler. Com relação ele fala que com relação que não há uma dificuldade em escolher o diâmetro apropriado quando o monitoramento ele é com a angioscópio, ou seja, a angioscopia não teria essa dificuldade que o Doppler tem para avaliar aquela região. Mas, mesmo assim, o Doppler acaba sendo mais prático de usar do que o angioscópio. Com relação aos resultados, na verdade, na literatura não tem muito sobre a técnica da valvuloplastia em si. Foram citados poucos trabalhos aqui no capítulo, e ele falou mais sobre esse trabalho, sobre essa publicação deles, onde foram realizados 72 casos, 42 com valvuloplastia manual e 32 com Venocuff. O acompanhamento foram de 72 meses, e os resultados eles chamam de resultados surpreendentes. Mas assim, esse estudo ele não é um estudo comparativo, ele não é um estudo que teve critérios de seleção para os pacientes, até porque os pacientes que realizam essa técnica, lembra, falei lá na parte 2, são pacientes assim, bem específicos, né? São pacientes CAP e C2. Então, assim, não tem, apesar de chamar de surpreendentes, eu botei aqui entre aspas, porque, assim, até onde é surpreendente, a gente não consegue comparar com nenhuma outra técnica, se a gente seleciona pacientes específicos, né? Mas foi a frase como o autor descreveu, né? Os resultados do seu trabalho. E ele vai dividir os resultados, ele vai falar um pouco dos resultados de forma clínica,
com uma avaliação ultrassonográfica, radiográfico e também hemodinâmico. Com relação aos resultados clínicos, os pacientes receberam alta, na verdade, ele é feito com anestesia local, né? Então a alta é precoce, e todos usam uma meia 18 a 20 mg de HG e voltam rapidamente às suas atividades normais. Tiveram 2 casos de trombose, e nesse caso teve que ser feita a reintervenção com stripping da safena. 91% dos casos apresentaram desaparecimento das varizes periféricas de forma moderada, como ele descreveu, e as que estavam envolvidas apenas com o refluxo da junção. E houve uma recorrência de 6% dos casos em que eles descreveram que, na verdade, foi por conta de aparecimento de veias perfurantes que, quando tinha sido feita a cirurgia da junção safeno-femoral, não haviam essas perfurantes insuficientes. Com relação ao resultado ultrassonográfico, observaram uma taxa de perviedade da via safena de 94%, e o diâmetro da safena, em média, ele ficou de 4 milímetros na coxa, que seria um diâmetro, então, ideal para usar, por exemplo, uma safena com um enxerto. E outra coisa foi que um outro dado que foi avaliado, que foi observado através da sonografia, foi que houve um desaparecimento do refluxo, também nesses pacientes que fizeram valvuloplastia. Agora, a ultrassonografia, como eu falei, por conta da prótese de PTFE, não dá para visualizar bem a bandagem, e por conta daquela imagem, da imagem que fica refletindo, né, os ecos de ultrassom. Porém, é um teste fácil de realizar e permite ver o diâmetro. E com essa medição do diâmetro, dá para saber se a técnica foi eficaz ou não, já que o objetivo principal da valvuloplastia seria uma redução do diâmetro da junção. Foi realizado, mas apenas de forma inicial, a avaliação de todos os pacientes que faziam valvuloplastia no serviço com angiografia. Porém, devido, provavelmente, às desvantagens inerentes à técnica mesmo da venografia, parou de ser realizado. Mas o autor disse que é um exame extremamente importante para documentar a função da válvula. E com relação aos resultados hemodinâmicos, foram medidas as alterações pós-operatórias por meio de fotopleximografia, e aqui o único dado que ele cita que teve dos trabalhos que ele citou no capítulo, que teve um resultado com significância estatística, foi nesse trabalho de 1998, e aí eu busquei um pouco mais de dados sobre ele na internet, porque esses dados aqui não vai ter lá no capítulo. E nesse trabalho, esse trabalho consistiu, na verdade, de uma avaliação prospectiva de 421 pacientes, dos quais 64 foram realizados valvuloplastias. Todos os outros foram submetidos à Shiva. E dessas valvuloplastias, 42 foram manuais e 22 foram com Venocanf. O acompanhamento médio desses pacientes foi de 52 meses. A patência da via safena, tanto após a valvuloplastia como o Shiva, foi em média de 94%. A taxa de recorrência com a valvuloplastia foi de 12% e a taxa de recorrência com o Shiva foi de 11%. E, na conclusão, eles encontraram que houve uma redução estatificamente significativa da pressão venosa ambulatorial e do tempo de reenchimento medidos através da fotoplasmografia. E
como conclusão, ele traz um resumo ao final do capítulo, onde os autores eles consideram que a valvuloplastia externa da junção safeno-femoral é um procedimento de escolha nos casos de refluxo com cúspides valvares que se mostram móveis e íntegras no Doppler pré-operatório. Por outro lado, a presença concomitante de outros locais de refluxo de veias, principalmente em veias perfurantes, é um critério para excluir a realização do procedimento. A valvuloplastia extraluminal, ela parece retardar a progressão da doença, salvando a safena em sua função de esvaziamento anterógrado. O teste intraoperatório de competência valvar, ele é mais adequado com o Doppler, não havendo, na verdade, necessidade nenhuma de realizar os demais. E o autor fala que existem mais pesquisas em andamento sobre essa técnica e acredita que bons resultados vão ser ainda demonstrados. Achei bem interessante isso, porque, na verdade, ele termina falando que está fazendo ainda pesquisas sobre a técnica. E, apesar de ser uma técnica que não é do meu dia a dia, né, acredito assim, que da maioria de nós brasileiros, não é uma técnica que realizamos no dia a dia para tratamento de varizes, eu acredito que devemos, assim, como vimos ao longo desse capítulo, extrair o que é melhor dessa técnica, porque, como falamos no final da aula passada, né, é importante a gente abrir a mente, né, para novas técnicas, porque dessa forma a gente vai conseguir melhores resultados para os nossos pacientes, que é o objetivo principal. Então, muito obrigada a todos e ficamos por aqui hoje. Estamos abertos agora para as perguntas, né, e também para comentários. Como eu falei, alguém entendeu melhor sobre o strip test? Porque, na verdade, eu nem traduzi, porque as traduções eu acho que assim, que eu encontrei não condiziam com o que a técnica estava descrevendo. Então, eu preferi até manter ele como... porque no livro ele explica que seria um teste de compressão, não é isso? E compressão com algum tipo de pinça, né? Lá na região da válvula. Mas foi isso a única dúvida que eu fiquei o capítulo inteiro. Não sei se você pode interromper o compartilhamento de tela. Sim. Apesar dessa frase aí ser maravilhosa, né? Vamos aqui. Gostei. É boa para começar segunda-feira. É isso aí, daí. Nada, sobre o strip test, também não entendi. Eu não entendi. Sei, acho que é uma coisa que ficou meio no ar, assim. Não sei se Fernanda e a Daiane entenderam. A mesma impressão na área. Pronto. Mais uma vez, Nara, parabéns pela tua didática. Eu adoro as tuas apresentações, porque tu é muito didática, assim. Tu consegue resumir e tornar leve um assunto que é uma coisa muito diferente para nós. Né? Como tu mesmo comentou, aqui no Brasil, eu acho que não existe um serviço que tenha como rotina a realização da valvuloplastia externa. E para nós é uma coisa muito nova e essa frase do final foi ótima, né? Porque quando vem uma coisa nova, a nossa tendência, se a gente não se policiar, é sempre negar o novo, o que é diferente, e ficar no que nos deixa na nossa zona de conforto. Sobre as técnicas ali, eu vou dizer que, para mim, a ideia de um corpo estranho ali junto à junção ainda me é um pouco... É uma ideia bastante nova, assim, que me traz um pouquinho de desconforto, assim, a ideia de colocar um corpo estranho para retardar uma possível evolução da doença venosa. E tudo bem que são casos muito específicos, como eles citaram, né? Não é em qualquer caso que isso vai ser feito. Mas é interessante, assim, eu acho a ideia, né, de tentar preservar essa fena e tentar fazer uma valvuloplastia ali. Talvez o que possa se evoluir, tenha mais futuro, é tentar fazer isso através, né, do ácido hialurônico, de outras formas que não sejam necessariamente fazer uma incisão, colocar um corpo estranho, fazer um ajuste, né, ali colocar um material protético. Mas eu acho que a ideia, né, de tentar fazer alguma coisa menos invasiva, de tentar postergar ou tentar
adiar assim um desencadeamento de uma doença varicosa maior, com necessidade de procedimento cirúrgico, de flebectomia, ou seja, de mais, ou seja, o laser, ou seja, espuma, né, para tratar tributárias, eu acho que é interessante, é uma coisa que a gente pode pesquisar mais, né, ficar mais atento ao que pode vir aí. E algo que eu percebi assim é que para esses pacientes, né, o paciente C2, seria uma técnica teoricamente menos invasiva ou melhor do que o Shiva, né, em si, e com menos complicações, apesar de ter um corpo estranho. Os resultados que eles demonstraram, o índice de trombose foi bem menor do que o que a Shiva proporciona, né? Então, para certos tipos específicos de pacientes, eles teriam uma cirurgia ambulatorial, de recuperação rápida e sem dor no pós, porque usa apenas uma meia né, uma meia 18-20 e que não precisaria estar fazendo uma técnica mais enfim, pacientes com apenas um CAPC2. Eu acredito também que foi nessa busca aí de deixar a Shiva ainda menos invasiva que descobriu a valvoplastia externa. E agora, com o advento do ácido hialurônico, talvez isso tenha bons resultados no futuro. Curiosa seria pensar como seria a comparação dessa valvuloplastia com as outras técnicas, né? Com a ablação do laser, ou com a espuma, ou com... Porque se for pensar por método invasivo mesmo, né? Comparar com o Shiva ou com o stripping de toda uma safena, a valvuloplastia parece ser menos invasiva mesmo, mas com as outras técnicas que a gente faz mais hoje em dia, como que seria, né, o segmento e a comparação? Que isso não tem, eu acho, né, Nara? Não tem nenhum trabalho comparativo. Ainda não. No final do capítulo ele fala que está a caminho. É isso, eu fiquei curiosa. A gente vai lá na Itália conferir, né? Depois. Parabéns, Nara. Eu não pude assistir a aula da semana passada, mas, enfim, eu acho que sim, a gente tem que sempre, bem como colocar, a mente aberta, né? E alguns pontos, nós aqui não temos o costume, né, de fazer a valvuloplastia externa, eu não tenho, mas, assim, algumas coisas que eu anotei que eu achei interessante, a ideia da valvuloplastia externa, ela é interessante porque a ideia é evitar, né, a progressão da doença, retardar, na verdade, a progressão da doença, e isso é interessante, e até pelo que a Dai estava falando, de outras técnicas que são mais invasivas, né, se a gente for comparar o stripping ou o próprio Shiva, do que uma valvuloplastia externa. Então, isso eu acho que a gente tem que pensar sempre, né? Ela é uma técnica ambulatorial, isso também é um aspecto positivo, né? É feito com anestesia local. A questão de um enxerto externo, sim, nós devemos pensar, não é um ponto tão positivo. Esse dispositivo eu não conhecia, achei interessante, né? Tu pode medir, pelo que eu entendi, tu vê, né, o diâmetro que tu deixa ali, né, na junção. Dá para acompanhar com ultrassonografia no final do procedimento, na verdade deve ser feito, isso também eu achei interessante. E é uma possibilidade, porque tem indicações específicas, pega pacientes com CAPC2, né, mais inicial, e essa ideia eu acho que é uma ideia interessante, que a gente tem que ter ela em mente, para evitar, né, a progressão da doença. Eu não tive lá, acho que o Bernardo depois vai falar, eu não estive, foi em Munique que vocês foram, no Dr. Hag? Foi. Isso é. Eu acho que a ideia de fazer com ácido hialurônico, ela é mais interessante ainda, né? Enfim, devemos, eu acho que assim, não dá para se descartar essa possibilidade. Eu acho que é uma técnica interessante e que nós temos que estar sempre pensando, sem dúvida. Tá bem. A mente como paraquedas. Na minha opinião,
tá? Eu gosto muito de pensar assim, quando eu conversei uma vez num congresso com o Dr. Boné, e ele falou, olha, Bernardo, eu estava ali conversando com uma pessoa que tinha inventado o endolaser, né? E ele é tão um cara bem de boa, tranquilão, querido. E eu sentia vontade de perguntar para ele, Dr. Boné, como é que o senhor inventou o laser, né? Ele disse, Bernardo, eu estava fazendo aquela cirurgia de stripping e comecei a pensar assim, isso não está certo, tá? Como é que a gente está fazendo uma cirurgia de arrancar botar um arame, sabe? Que realmente é um procedimento bem cruento. E ele disse, isso aqui tem que evoluir, tem que ser feito de uma forma diferente. E aí que começou, ele teve essa epifania e daí começou a pensar como poderia ser diferente. Conversou com outras pessoas, daí surgiu o que a gente conhece hoje, né? E eu gosto muito de fazer esse exercício, às vezes, isso para várias coisas da minha vida, não é só para a cirurgia, mas às vezes eu gosto de pensar assim, e se eu fosse um ET, um ser que veio de outro planeta, tá? E cheguei aqui agora, nesse momento, e estou vendo como estão sendo feitas as coisas, do jeito que estão sendo feitas hoje. Será que como que eu reagiria se eu não tivesse ideias pré-estabelecidas, preconceitos, nada que pudesse mudar minha mente de forma tendenciosa, né? E claro, né? Vocês imaginem que num contexto histórico a gente faz o endolaser de safenas desde 2000. Então, nós temos 20 anos de endolaser de safena. A cirurgia em si, ela é recente, ela tem poucas gerações, né? Muitos dos grandes cirurgiões do universo estão vivos ainda, né? Porque tudo isso é recente, tudo. Em termos de história da humanidade, nós vivemos um momento muito recente. Então, se a gente colocar isso dentro do contexto da história, nós temos 20 anos de endolaser, quer dizer, não é nada, absolutamente nada, tá? Porque imagina quando a gente tiver 200 anos de endolaser, ou 500 anos de endolaser, né? O que vai ser o endolaser para nós? E então eu gosto de parar e pensar assim, vocês imaginem uma pessoa com uma doença de varizes, que vem de um refluxo de junção safeno-femoral. O que vocês fariam se vocês viessem de outro planeta e olhassem aquele paciente? Vocês colocariam uma vareta que produz fogo e queimariam essa veia dizendo, não, isso aqui não precisa? Ou será que existiria uma outra forma de fazer isso melhor? Né? Eu penso que vai existir coisas melhores, irão existir coisas melhores, mas coisas melhores não no sentido de, vou substituir o arrancamento por um laser, não, vou substituir o laser por uma cola, eu acho que vai existir coisa melhor. Talvez alguma coisa química que possa restabelecer a estrutura da parede venosa, né? Talvez consiga estudar onde essas enzimas estão que modificam o colágeno que estão fazendo lá dentro daquela válvula, qual seria um bloqueador enzimático que pudesse se fazer para resolver esse problema. Mas claro que depois que a doença dilatou e mudou a hemodinâmica, começa a ficar cada vez mais difícil de resgatar isso. Então, por isso que eu imagino que a tendência seja avaliar a doença de uma forma cada vez mais precocemente, como o Dr. Hag está avaliando cada vez mais cedo. Ele tem trabalhos que ele estuda válvulas em crianças, ele estuda microagregados dos ângulos das válvulas, né? Então, é a tendência de tentar encontrar essa doença antes que ela se manifeste. E o momento que já existe uma doença, por onde ela começa? Né? Bom, a gente já estudou isso aqui. Ela pode começar da parte distal, e aí, então, a melhor forma seria fechar as colaterais. Faz sentido, faz sentido. Até retirar essas veias que estão doentes, ou cauterizá-las, eu acho que faz muito sentido. Se a doença começa do ponto de vista proximal, né? Qual seria o primeiro procedimento a ser feito? Seria que fazer a ablação térmica ou química?
Ou será que talvez houvesse um espaço para a gente fazer uma reconstituição ou tentar renovar ou manter essa válvula em funcionamento? Então, são pontos hoje muito mais para questionamentos do que para trazer respostas. Esse é o meu comentário, tá? Esse trabalho, claro, é um trabalho só, a gente não tem como tentar mudar um paradigma de ciência embasado num único trabalho, né? Mas é um trabalho que tem 70 casos, tá? Ele tem 94% de previeridade, tem um acompanhamento de 70 meses, ele realmente é promissor, parece ser um trabalho bom. É um trabalho só, não é comparativo, né? Mas é um estudo prospectivo de uma técnica inovadora. A gente tem que estar que nem o paraquedas, né, do Einstein, que a Nara colocou aqui para nós. Então, assim, vamos aguardar o futuro, mas esse olhar sobre a valvuloplastia não pode ser um olhar preconceituoso. Tem que ser um olhar desarmado, pensando em um contexto histórico, não como se nós fôssemos os malucos da flebologia, mas talvez os visionários, talvez alguém que esteja enxergando algo que poucos estão enxergando, mas que a gente consegue enxergar se a gente sair dessa montanha. Se a gente está na montanha, a gente não enxerga o topo da montanha. Se a gente sair da montanha, a gente enxerga ela inteira. E aí a gente consegue ter uma ideia do que pode ser o futuro da nossa especialidade. E parece muito promissora a ideia do Dr. Hag, que eu acho que dentro do contexto de não colocar corpo estranho, analisando a perspectiva de durabilidade desse procedimento, se vale a pena o custo-benefício de colocar um stapler, de colocar um corpo estranho dentro, talvez até valha. Talvez simplesmente a gente tem que dissecar, por ser uma inovação, até isso nos deixa de uma forma preconceituosa. Mas dissecar a junção safeno-femoral é uma coisa muito simples. É muito simples mesmo. E colocar uma fitinha na volta dela ali, se isso aí trouxer um benefício para o paciente de 3 anos sem dor e conseguir controlar a doença, está valendo, né? Então, claro, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais de trabalhos em relação à valvuloplastia, mas não ter um olhar preconceituoso sobre isso. Acho que muito pelo contrário, né? Olhar isso como uma possível estratégia que a gente possa usar na nossa clínica no futuro. E só pegando um pouquinho no gancho dessa questão que você falou, assim, que o ideal seria, na verdade, evitar, né, destruir essa safena, se fôssemos ETzinho, por que a gente vai estar destruindo todas as safenas, né? Acho que, na verdade, esse princípio da valvuloplastia do Chiva é bem isso, é o princípio de evitar a doença. Então, é um conceito que fica, de certa forma, difícil fazer uma comparação com as técnicas que a gente tem hoje mais modernas, que são técnicas para doenças já bem estabelecidas e bem mais avançadas, né? Então, até esse critério de comparação vai ter que ser algo que vai ter que ser bem estudado também, porque comparar uma valvuloplastia para um paciente que está tentando prevenir uma doença com o endolaser, até que ponto a gente vai poder comparar realmente? Ou por que não, então, usar também o laser nesse sentido da prevenção da extensão da doença? Não é isso? Eu acho que esse capítulo, aliás, o livro, eu, na verdade, estou na metade do livro, né, porque eu peguei ele na metade com vocês, mas é um livro muito rico, não só na parte da ciência, porque a gente aprende muito sobre hemodinâmica, mas também muito rico em ideias, em novas ideias. Porque acredito que também não é só comparar com as técnicas que temos hoje, né? Seria comparar com a não evolução da doença varicosa. Que técnicas estariam enquadradas nesse sentido aí? Legal. A gente sabe que existem estudos bem avançados na reorganização do colágeno desencadeado pela luz, né? Então, a luz pulsada, o próprio laser, né? O efeito sobre o colágeno é um efeito que já é bem conhecido. Quem sabe também possa, no futuro, o aquecimento dessa região, sem precisar fazer ablação
pudesse reduzir o diâmetro da junção. Eu só estou imaginando, né? É legal a gente fazer isso, poder fazer esse exercício com liberdade, mas com responsabilidade, né? Isso não é uma experiência, mas é um exercício de pensamento. E eu acho que isso é muito legal. Então, Daiane, Fernanda, estamos... Hã? Quer falar, vai? Eu acho que é... Desculpa. Estamos dando a mesma sala. Deu. Vai. Ainda vai dar. A gente vai conseguir ainda. Eu não vou desistir. Então, eu acho que é bem essa eu acho que é bem essa a ideia central e o propósito daqui a pouco desse estudo, é bem isso, a gente abrir a cabeça, né, abrir o nosso paraquedas e tentar pensar como seria, né? Como seria de novo, acho que a gente discutiu, foi bastante falado, né? O que pode, o que a gente enxerga como benefícios ou não benefícios dessa técnica, mas eu realmente acredito que a valvuloplastia vai evoluir, que vai ser uma coisa que daqui a um tempo vai ser corriqueiro na prática da flebologia, talvez não com essa técnica que usaram, né? Eu acredito que vai se evoluir para técnicas um pouquinho menos invasivas, mais parecidas com o que o Dr. Hag vem fazendo, vem estudando, com ácido hialurônico ao redor da veia, mas acho que isso tem o potencial de mudar muita coisa, né? Na forma como a gente trata a doença inicial. Outro aspecto que eu acho que tem um grande potencial nessa técnica é a questão de que hoje eu ainda observo que a maioria dos pacientes nos procuram com doenças avançadas, né? Então, eu acho que é o conceito, ao longo dos anos, talvez a gente mude esse conceito de como ver a doença venosa, né? Como que os pacientes vão enxergar a doença venosa. E cada vez mais vai ser inserido a questão de prevenção, né? Porque daí sim, quanto mais cedo, né, a gente começar a tratar a doença, né, quando ela se manifestar, se a gente conseguir diagnosticar ela de forma mais precoce, essas técnicas elas vão ter cada vez mais indicação. E isso eu acho que é um conceito que pode ser mudado e a gente, como cirurgião vascular, também pode fazer isso, porque são poucos os pacientes, às vezes, que chegam, eu tenho porque a doença venosa, ela é hereditária, eu tenho história familiar de doença venosa, então, a maioria dos pacientes esperam manifestar ter alguma doença para procurar atendimento, né? E aí, talvez essas técnicas não, nesse momento, né, quando a doença está mais avançada, a gente não consegue indicar. Mas se mudar esse conceito e as pessoas começarem a procurar com antecedência, a gente vai conseguir evitar, né, a progressão da doença. Isso eu acho que é uma mudança interessante que pode acontecer ao longo dos anos e que nós, profissionais, podemos ajudar, sem dúvida alguma. Imagine, por exemplo, a questão dos marcadores inflamatórios, né? No início do livro, a Nara não chegou a acompanhar conosco, eles estão estudando a possibilidade de dosar marcadores inflamatórios em doença venosa. E eles têm já resultados positivos, alguns marcadores que pelo análise laboratorial foi sensível, mostrando que possa haver uma correlação entre alguns... Quer dizer, na verdade existe, para doença varicosa mais avançada, isso já é uma coisa bem tranquila, assim, tem marcadores inflamatórios que vão mostrar inflamação, vão identificar a inflamação que está ocorrendo no corpo, que é essa inflamação que está no endotélio venoso. Mas para doenças iniciais, eu não tenho certeza se essa identificação por marcadores é uma coisa que, com certeza, não é da rotina de ninguém, mas eu não tenho certeza se existe, qual o nível de sensibilidade e especificidade para esses marcadores, porque também seria uma forma
E o paciente chegar na clínica e dizer, olha, minha mãe tem varizes, meu pai tem varizes, todo mundo tem, começou a aparecer isso aqui, daí você poderia, então, identificar se essa pessoa é uma pessoa em potencial para desenvolver. Quantas perguntas, quantas coisas que a gente tem para o futuro que dentro de uma clínica de flebologia a gente possa fazer e que hoje a gente não faz porque são fronteiras da ciência, não existe, né? Por exemplo, quando o ultrassom de alta potência começar a ser usado, a gente conversou com o doutor da Inglaterra que está fazendo o ultrassom. É o Whitney. Nós perguntamos para ele no congresso na Polônia como é que estava a situação do ultrassom. E ele disse, olha, esperem mais 6 meses, ainda não, estão em teste. O que acontece é que o ultrassom ele causa dor, ele não causa uma ablação tão boa ainda, mas eles estão avançando nisso. Imagina quando você tiver um paciente na clínica que não precisa colocar campo estéreo, não precisa pintar, só deita lá, coloca o ultrassom e aquilo ali vai fazer a ablação da veia, por exemplo. E agora eu vou um pouco adiante. Se ao invés de fazer a ablação, o simplesmente aquecimento da região doente poderia diminuir o diâmetro da veia e reparar essa veia no futuro sem precisar fazer a ablação, quem sabe? A gente não sabe. Ninguém sabe. Eu só estou dando exemplos de quantas coisas que a gente pode evoluir em vários termos de ciência, né? Em relação ao nosso trabalho. E isso me fascina particularmente. Eu acho muito interessante a gente poder pensar com a mente aberta. Mas, enfim, né? Hoje foi uma manhã filosófica, mas muito bom. Eu acho que, para mim, sinceramente, eu acho que isso particularmente me move muito. Eu acho que a gente tem que pensar assim, pensar no futuro de forma que a gente possa melhorar a vida das pessoas cada vez mais. Eu quero agradecer a Nara, principalmente, pela apresentação, que mesmo de férias montou para a gente essa apresentação tão bonita, tão brilhante, e desejar para vocês uma boa semana e vamos adiante, então. Nara, quer algum comentário final? É só agradecer, sim, a oportunidade também de estar aqui e quando eu solicitei para entrar no grupo e vocês me colocaram nele, no primeiro dia eu falei, nossa, eu estou muito grato de estar aqui com esse grupo e, na verdade, exatamente isso, realmente, para mim, eu tirei 3 dias de férias com meus filhos, tirei um dia deles para fazer a aula, mas foi muito gratificante, porque uma aula dessa, com toda essa discussão, é algo que, assim, enriquece muito e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Uma ótima semana a todos. Nós que agradecer. Eu que agradeço. Boa semana a todos. Dai, Fernanda, beijo. Tchau, tchau. Tchau.